Bom, gente, essa questão aqui ela é uma questão bem chata, mas ao mesmo tempo ela ajuda a te treinar absolutamente para qualquer questão de dinâmica, tá? Eu vou começar ela do zero aqui com vocês, sem essas forças descritas também, porque você precisa saber construir as forças, e eu vou ensinar para vocês como fazer, né, que tipo de estratégia você tem que utilizar na hora que chega uma questão caticenta dessa. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar todas as informações que estão coloridas, que foram as que eu adicionei durante a minha resolução dessa questão, e eu acabei me esquecendo de tirar. Então vamos lá. Feito. Foi. Então vamos começar lendo a pergunta. A pergunta ela diz assim, ó, qual a força da corda no ponto P? Ou seja, não está perguntando qual é que é a força que esse ponto P aqui sofre. Sei lá, né, tem a normal, sei lá, força resultante, né? Enfim, tem a pressão atmosférica aqui que, apesar de não fazer força exatamente, se a gente souber a área dessa região, a gente sabe que a pressão é a mesma coisa que força sobre a área. Se a gente sabe a área, a gente sabe qual é que é a força que a atmosfera faz aqui. Enfim, não é disso que a gente está pesquisando, não é todas as forças que podem vir a ter nesse ponto P aqui, que podem vir a ter nesse ponto P aqui. Pelo contrário, o que a gente está querendo mesmo encontrar é exercida pela corda. Então, basicamente, isso é uma outra maneira de falar qual é a força de tração. Você pode desenhar assim, como que fosse. Não, eu gosto de desenhar o vetor da maneira correta. Então, vamos desenhar aqui o vetor. Então, vamos desenhar aqui o vetor. Nós temos um vetor que está assim. E qual é que é o nome dele? F. Desculpa, T. T o quê? T2. Eu vou chamar ele de T2. E esse daqui que veio primeiro, veio antes, eu vou chamar de T1. Galera, lembrando, tá? Posso tanto desenhar a setinha assim, quanto a setinha assim. Por que me convém desenhar a setinha no sentido de cá para cá? Ou seja, da minha direita para a minha esquerda. Não sei se está espelhado aí para você, se está da mesma forma. Enfim, por que convém? Porque eu quero saber a força exercida no ponto P, nesse ponto aqui, P2. Ou seja, você concorda comigo que não convém, para mim, eu não tô nem aí qual é que é a força que... Até porque, assim, qual é a força que o ponto P2 está fazendo na corda, ou seja, qual é que é a força que ele puxa? Não, eu só quero saber a força que ele é puxado. Tudo bem que vai coincidir, tá? A força T2 com a força que o ponto P exerce sobre T2 de tensão. Por quê? Porque a tensão aqui vai ser a mesma entre esse ponto até aqui. A tensão vai ser toda a mesma entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Para esse trecho aqui, a pressão vai ser a mesma. Ou seja, se aqui a gente tem uma pressão de 2, aqui teremos uma pressão de 2. Se aqui nós tivermos uma pressão de 7, aqui também teremos uma pressão de 7, tá? Isso que eu quero dizer com todos os pontos iguais da tensão, até um eixo fixo é tudo igual. Ok, mas isso aqui não, isso aqui é o básico que você precisa saber. Aqui foi. Isso aqui é o básico que você precisa saber. E por isso que não me convém desenhar a seta no sentido para cá, apesar de que também é o mesmo valor, tá? A seta independentemente do sentido, porque a pressão ela é equinamemente distribuída pela corda até esse ponto aqui, desse ponto aqui. Perfeito. O mesmo vale para esse outro lado, desse ponto aqui até esse ponto aqui, há uma outra pressão que também é distribuída equinamemente pela corda. Ok. Sabendo disso, o que eu sei também? Eu sei que ele tem 700 quilos. 70 quilos. Eu posso dizer que também há aqui uma força-peso, certo? Tem uma força-peso sobre ele. Por quê? Porque o que é a força-peso? Força-peso é massa vezes gravidade. Ou seja, força-peso nada mais é do que o campo gravitacional da Terra atuando em todo corpo com massa, ok? E como esse cara aqui, ele tem massa e ele está sob ação, né, sob influência do campo gravitacional da Terra, eu vou dizer que ele tem aqui sim uma força-peso que
que a gente sempre classifica como FP. Nesse caso eu já vou botar qual é que é a força-peso, porque ela é tão irrelevante assim de se calcular. É 700, né, galera? A gravidade da Terra é 10. Na verdade, para tu ser mais preciso, é 9,8. Mas se a questão ela não te dá, você pode considerar 10. Geralmente, se a questão ela não te dá quanto é a gravidade, você nem é para considerar nada, é para você pegar a gravidade e cortar em algum momento do cálculo, tá? Ou seja, é para você só considerar a letra algébrica G. Ou então considere gravidade como 1, tá? Pode ser também. Por quê? Porque ela vai ser cortada em algum momento, perfeito? Se não aparece nas alternativas, se a questão não te deu e é uma questão estilo Enem, geralmente é bom você usar o G, tá? Não te deu, usa o G. Porque no pior dos casos, tu leva o G até o final e tu precisa usar ele e aí tu substitui por 10. E no melhor dos casos, você vai acabar cortando ele no meio do cálculo, tá? Ou então, às vezes, as alternativas vêm com G, né? Você não cortou ele, mas não quer saber com 10, quer saber com G. Apesar de que, pra saber com G, é só tu ver, né, o que teria acontecido se você tivesse botado o número 10 naquele lugar. Enfim, o ponto não é esse, tá? O ponto é voltar aqui para a questão. 700 newtons, como é que eu sei que é 700 newtons? Porque a força-peso, né? A força-peso, ela é igual a massa vezes a gravidade, sendo a massa desse cara 70 kg, como foi bem exposto aqui, e a gravidade é 10, logo 700 newtons, que é uma medida de força. Newton é medida de força do SI, ou seja, do Sistema Internacional de Medidas. Ok. Feito isso, eu sei o que? O que mais eu sei? E claro, eu tenho que escrever aqui que isso aqui vale T1. Ok, mas o que mais eu sei? Eu sei que T1 tem uma componente que sobe. Qual é essa componente? Aí você vai dizer, como assim o T1 tem uma componente que sobe? Você concorda comigo que T1 nada mais é do que uma força na diagonal? Você concorda comigo, né? E outra coisa, você concorda comigo que esse cara aqui, ele tá com força resultante igual a zero? Ao menos no eixo vertical. Na verdade, com tudo, né? É uma questão de estática. O FR dele nesse eixo aqui, que é o eixo vertical, tá zerado. Você concorda, né? Por quê? Porque se não tivesse zerado, ele teria desenvolvido movimento, que nem Newton fala, força é igual a massa. Esse cara tem massa vezes aceleração. Ué, se você tem uma força aqui, vamos supor que sobre, sei lá, 5 newtons, ou seja, o teu FR não é igual a zero, ele tá dando 5 newtons, quanto é que vai ser a tua massa vezes a aceleração? Ué, tua massa é 70, quanto vai ser a tua aceleração? Tu vai ou não vai ter? Primeiro, obviamente, tu vai ter. E quanto é que ela vai significar? Vai ser 1 dividido por 35, o que? Metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a tua aceleração. Se você quiser transformar para quilômetros por hora, é só multiplicar por 36 dividido por 35, vai dar aproximadamente aí o seu 1, tá? 1 quilômetro por hora. O ponto nem é esse. Nem é esse, tá, galera? Ah, não, era para multiplicar vezes 3,6 e dividir por 35. E vai dar 0,1 aproximadamente, óbvio, 0,1 km por hora. É ainda menos do que eu tava pensando, ou seja, são 100 metros por segundo. Ok, mas pensa assim comigo, eu quero muito que você... Por segundo não, desculpa, por hora, né? Eu quero muito que você pense aqui comigo. Olha só, vamos lá. Esquece. Quer dizer, ali eu calculei como que fosse... Não, gente, não é por hora aquela quantidade de aceleração, não, porque é de velocidade, porque aquilo ali não era uma velocidade. Aquilo era uma de distância, porque aquilo não era uma velocidade, aquilo era uma aceleração, tá? Então, significa que aumenta 0,1 km por hora a cada hora que passa, tá bom? Então, ele vai ficando cada vez mais rápido. É progressivamente mais rápido. Perfeito, mas esse aqui é o caso... Gente, vamos ser bem sinceras, não é o caso, a gente quer apenas descobrir. Eu, tô pegando essa T1 aqui e tô transpondo ela, tá, galera? É isso que eu tô fazendo, eu joguei ela aqui pra baixo. O nome dela é o que? Continua sendo T1. Mas o que eu quero encontrar? Eu tenho uma componente para toda a força na diagonal, no teu referencial, melhor dizendo, porque essa força aqui, claramente, ela poderia não estar na diagonal se... todo o teu desenho, ou seja, se toda a tua realidade fosse ajustada para o mesmo
a mesma direção dessa imagem, ou seja, imagine que toda a tua realidade agora não é mais essa, é essa aqui, ó. Essa força aqui, ela está na diagonal? Não, porque na minha realidade ela não está em diagonal para mim, ela está em paralelo, né? Tudo bem que para ficar em paralelo ela teria que estar um pouquinho mais retinha, né? Mas pense que ela está completamente na horizontal. Deixa eu ver se assim melhora. Acho que assim melhorou. Pense que ela está completamente na horizontal. Se todo o meu mundo girou a ficar, olha aqui, a ficar com o ângulo igual ao ângulo da reta, logo ela não está na diagonal. Perfeito, mas não é esse o caso, porque a nossa realidade ela não se aplica assim. A nossa realidade, para a nossa realidade, essa setinha aqui, ela está na diagonal, tá? Na diagonal. E o que é uma força na diagonal? É toda aquela força que tem uma componente, ou seja, o que é uma coisa na diagonal? É uma coisa que tem tanto a componente vertical, né, quanto a componente horizontal. Por isso você resulta em uma na diagonal. Qual seria a força que dessa diagonal aqui estaria empurrando para baixo? Que quando tu empurra na diagonal, tá tanto empurrando para baixo. Pensa assim, ó, numa caixa. Quando você está empurrando ela na diagonal, você está tanto fazendo ela atritar mais aqui embaixo, quanto você está levando ela para frente. Por quê? Porque uma parte da tua força na diagonal, ela vai ser jogada para baixo, já que a tua força está na diagonal, e outra parte vai ser jogada na horizontal. Se você quer otimizar o processo o máximo possível, você não vai aplicar uma força assim de movimento, né? Você vai aplicar uma força assim. Ok, mas o ponto não é esse. O ponto é, se você tem aqui esse objeto aqui, se você tem aqui essa situação, tá? Essa situação, você tem que saber que essa força aqui em diagonal, ela vai ter uma componente que a gente vai chamar de TX, T1, né? Porque vai se originar desse T1, X. Perfeito. E essa daqui, T1, Y. Ou seja, essa daqui, ó, gente, pensa assim no plano cartesiano. Você concorda comigo que esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Y? O eixo das abscissas e o eixo das coordenadas? Sim, né? Plano cartesiano, conteúdo hiper fácil. Então, eu estou dizendo que o eixo X é esse aqui. Eu estou dizendo que o eixo Y é esse aqui. Você pode nomear de outras coisas? Sim. Mas geralmente convém seguir, né, as questões de plano cartesiano, né? As questões cartográficas. Ok, T1. Gente, eu vou ensinar aqui um negócio que pra vocês. Aqui a gente tem uma abertura. Não, a nossa abertura ela tá aqui, né? Depois aqui, se você for olhar na imagem, ó, a abertura ela está aqui para o ângulo TX. E aqui é o que faz 90 graus. Ok, mas não vem ao caso agora não. Só queria mostrar para vocês que temos duas componentes. Você concorda comigo que... Olha isso. Você concorda comigo que essa corda aqui, ela está sofrendo, né? Essa corda que ela tanto sofre uma força para baixo, levando ela nessa direção aqui para baixo, quanto ela também sofre uma força para cima. Lembra, né? Ação e reação, se você está num sistema absolutamente equilibrado, se você está num sistema parado, mas que porcaria, agora que eu percebi que a imagem ficou torta. Deixa eu só ajeitar aqui. Foi. Então, você percebeu aqui essa situação aqui toda, né? Perfeito. Eu vou te dizer assim, ó, se você tem 700 newtons jogando ela para baixo, o que você tem que ter para que ela não esteja acelerando para baixo? Ela está parada, tá, gente? Eu tô afirmando para você, ela está parada. O que você tem que ter para que ela não acelere para baixo? Ué, você tem que ter 700 newtons para cima. E como eu vou conseguir pegar 700 newtons para cima? Tá vendo esse T1? Ele tanto puxa para cá quanto ele é puxado para cá, né? Puxado para cá. É um sistema em equilíbrio. Perfeito. Então eu vou dizer aqui para vocês que esse T1X aqui, ele tem tanto essa componente para cima, ou seja, tanto essa componente no eixo das coordenadas, quanto também a componente nesse eixo aqui das ordenadas. Não é ordenadas não, das abscissas, desculpa. Perfeito. Então, vamos tentar aqui fazer essa decomposição. Aqui eu vou jogar aqui e vou chamar isso aqui de que eixo? Esse aqui é o eixo Y, né? Então, T1Y. Ok, aí você vai me dizer, Luana, eu entendi, mas
A gente tem só T1Y jogando ele pra cima, ou seja, combatendo esses 700 newtons? Claro que não, galera. Olha aqui quem é que também tá na horizontal jogando uma parte da sua força. Sofrendo uma parte da sua força pra baixo, sofrendo, mas tá jogando pra cima, né? Lembra, essa corda aqui, você acha que essa corda aqui, pendurada mais acima desse cara, tá jogando ele pra cima ou tá jogando ele pra baixo? Não, ela sofre força pra baixo, porque esse cara aqui tá sendo traído por força-peso, então essa corda ela sofre força pra baixo, porém, o que ela faz no indivíduo? Faz uma força para cima nele, certo? A corda não está fazendo força para baixo, a corda está sofrendo uma força para baixo devido ao peso do indivíduo, mas ela está fazendo no indivíduo, propriamente dito, uma força para cima. Você nunca analisa a força em dois corpos diferentes ao mesmo tempo, não, você só analisa o que esse corpo sofre. Por ação da corda, por ação do campo gravitacional, ele sofre força para baixo. Por ação da corda, ele sofre força para cima. E como é que a corda consegue jogar força para cima? Através da decomposição desses dois vetores. Esses dois vetores aqui, esse aqui temos o eixo aqui, que ele vai sofrer a força para baixo, então o que ele vai fazer na mesma medida, já que o sistema está em equilíbrio? Uma força para cima. Aqui, ó, também está sofrendo uma força para cá, certo? Essa corda sofre uma força horizontal para a esquerda, perfeito. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer uma força horizontal para a direita para compassar, porque esse carinha aqui ele não está andando para a esquerda. Você concorda comigo? Ó, ele está andando para cá. Não, ele está andando para cá? Não, ok? Ok. Mas isso aqui não vem muito ao caso não, tá? O que você precisa mesmo entender agora, ao menos nesse momento, essas outras partes que eu já vão se fazer importantes, mas por enquanto, nesse momento, que você precisa entender que esses 700 aqui serão plenamente compensados por essa força, quer dizer, pela união, né, dessas duas forças aqui que estão jogando o corpo para cima, né, oriundos, obviamente, da corda. Ou seja, é uma componente da corda e aqui é uma outra componente da corda, que é o T2Y. Por que T2? Porque ele origina-se de T2 e por que Y? Porque está no eixo Y. Perfeito. Aí você vai me dizer, ué, Luana, então você está me dizendo que T1... Então, vamos começar a primeira relação. Você está me dizendo que T1... T1Y é igual... Não, mais T2Y é igual a 700. Exatamente isso que eu estou falando. Ó, T1Y mais T2Y vai ter que se cancelar com esse daqui. Então vai ter que ser igual a ele. A soma desses dois, para que a força resultante dê zero, vai ter que ser igual a esse daqui. Ou você pode dizer assim, ó, que T1Y mais T2Y menos 700 dá igual a zero. Se você fizer isso daqui, você vai chegar na mesma resposta que eu, tá, gente? Porque, ó, T1Y mais T2Y menos 700. Se esses dois aqui, olha aqui, se esses dois aqui cancelam esse daqui, quanto é que vai dar? Vai dar zero. Aí, tá bom. Você vai lá e joga o 700 para o outro lado. Para o outro lado da equação. Jogou para o outro lado, inverte o sinal. Não ficou a mesma coisa? Ó, T1Y igual a 700. T1Y mais T2Y, é óbvio, igual a 700. Então fica a mesma coisa, independentemente da maneira como você opte por expressar. Perfeito. Agora eu preciso que vocês foquem aqui, tá? Nós temos essa componente aqui. Eu vou ensinar para vocês como fazer aqui uma pequena aplicação aqui de trigonometria, tá? Aqui nós temos um ângulo de 45. Como é que eu faço para encontrar a componente TX e tanto a componente TY? Que nesse caso aqui a TY estaria para cima, mas vamos fazer aqui para baixo, porque a para baixo vai ser a mesma da para cima, uma vez que ele não está se movimentando. Então encontrar aqui, joga ele para baixo, você vai saber que aqui ele faz no corpo de jogar ele para cima, tá? Ok, vamos pensar aqui. Esse 45, ó, gente, você pode até olhar aqui, ó. Esse 45, vou ensinar aqui para vocês um ouro, tá? Eu vou jogar, delete, pronto, delete. Vou ensinar até na própria questão aqui pra vocês, tá? Ó, vamos lá. O que eu consigo de... Opa, galera. Pronto. O que eu consigo dizer com toda certeza aqui pra vocês? Com toda certeza eu consigo afirmar pra vocês, além dessa primeira relação que a gente acabou de estabelecer aqui, eu consigo afirmar pra vocês que... Espero que não esteja tampando no áudio. Que T1
T1 é igual a, ou seja, essa componente aqui é igual a essa daqui. Como é que eu faço para descobrir quanto é, na verdade, melhor dizendo, T1Y, como é que eu faço para descobrir quanto vale ela em função da sua mãe, que é a T1, né? Como é que eu faço para descobrir T1Y, ou seja, a T1 decomposta em sua vertente horizontal. Quer dizer, desculpa, vertical. Como eu faço? Você vai pegar T1Y e você vai dizer é igual a, ou seja, essa força aqui, ela é igual a essa daqui. Mas é de qualquer maneira? Não, é uma trigonometria. É essa daqui vezes o quê? Vezes essa força aqui, ela está com o ângulo ou ela está sem o ângulo? Ou seja, ela está aqui, que é sem o ângulo, ou ela está aqui, que é com o ângulo? Ela está sem o ângulo, então vai ser seno, tá? Então você vai multiplicar por seno, perfeito? Ok, T1Y vezes seno do quê? Ué, vezes o seno desse ângulo, ou seja, então é vezes o seno de 45. E aí você vai descobrir aqui, se você olhar aqui nos dados, que o seno de 45 é igual a 0,7. Perfeito, então você vai dizer que T1 vezes 0,7 está dando T1Y. Perfeito? Então 0,7 de T1 é igual a T1Y. Perfeito. Essa aqui foi uma das relações importantes que você acabou de estabelecer. A gente vai jogar ela aqui para esse canto. Perfeito, agora vamos fazer uma outra. Eu quero agora descobrir o T1Y, a vertente que ele gera na horizontal, ou seja, nesse ângulo aqui, ó, na horizontal. É óbvio que ele gera uma força, ou melhor, ele não tá, tipo assim, vamos lá, galera. Tanto essa corda aqui, ela sofre uma força. Quando a corda ela sofre uma força assim, ela tá tanto sofrendo uma força pra cá, quanto pra baixo, certo? Agora eu tô tentando encontrar, tá, galera, a força que está nesse sentido aqui, tá bom? No sentido horizontal, ou seja, basicamente, eu vou jogar aqui para esse outro lado aqui, tá? O horizontal, você pode jogar para qualquer lado que você quiser, desde que você saiba que você está em uma questão que a força resultante é igual a zero, ou seja, tudo que tem desse lado aqui, também tem desse lado aqui, perfeito? Perfeito. Por quê? Porque o corpo ele não está se movendo, tá, galera? Ele não tem aceleração, ele não... a força resultante dele é nula, é igual a zero. Ele está sob régias da primeira lei de Newton, que fala, né, sobre calcula a inércia de um corpo, né, que é a massa vezes a aceleração. Ou então você está sob os princípios de Galileu Galilei, que falava, né, todo corpo em movimento tende a permanecer, todo corpo tende a permanecer em seu estado de movimento. O que é seu estado de movimento? É um movimento constante, ou seja, um MRU. Perfeito, ele vai tender a permanecer em MRU, que é um movimento com velocidade, mas sem aceleração, ó. Então, ou seja, na inércia. Inércia é quando você não tem aceleração, não é quando você não tem velocidade, tá, galera? Você pode ter uma velocidade constante, logo não tem aceleração. Ou então quando o corpo está estático. Nesse caso aqui a gente está trabalhando ainda mais com o corpo estático. Apesar de que a gente está trabalhando com força resultante igual a zero, nós estamos trabalhando com ainda mais que força resultante igual a zero. Nós estamos trabalhando com um corpo estático, absolutamente estático. Perfeito. E aí eu fiz aqui essa decomposição, agora vamos descobrir quanto é Tx. Tx, ou melhor, T1x. Por quê? Porque nasce desse vetor aqui. Então vamos lá. T1 é igual a... Então eu quero descobrir... Desculpa. Tx... Eu quero descobrir quanto vale esse cara aqui, né? Então, vamos lá. Foi. T1x tem que ser igual a... Por que tá parecendo um Y? T1x é igual a T1, que é o vetor mãe, né? O vetor pai, né? Quem gerou. Vezes quem? Vezes o... Isso aqui tá com o ângulo ou tá sem o ângulo? Tá com o ângulo, né? O Tx está com o ângulo, está colado no ângulo, então é cosseno. Você pode ver aqui, ó, cosseno de 45 é a mesma coisa que seno nesse caso, né? Então vai ser 0,7 é igual a, então, T1x é igual a T1, 0,7 T1. Ok, mais uma relação que acabamos de estabelecer, ok? Muito interessante. Vou deixar ela aqui também, tá? Mais uma aqui, a gente descobriu quanto é T1y e T1x,
tá? Ambos em função de T1. Nesse caso aqui não deu muita diferença. Perfeito. Aí eu quero fazer assim com vocês o seguinte. Eu poderia ter botado que nem o esquema ali de cima, né? Cosseno de 45. E vai ficar igual a T1 vezes 0,7. Pronto, nos mesmos moldes aqui do de cima, tá? Só que nesse caso aqui, ao invés de ser o seno, foi o cosseno, porque o ângulo estava colado. Apesar de que seno e cosseno de 45 sejam ambos o mesmo número. Ok. Prosseguindo, agora a gente vai fazer o estudo e decomposição desse cara aqui. É a mesma lógica, ou seja, T2 é igual a... Ele tem a vertente dele, né, componente no T1, quer dizer, no TY. Então, T2Y vezes quanto, galera? Opa, desculpa, T2 não é assim, não é T2Y. Esse cara aqui, ele é esse cara aqui decomposto, né? É esse cara aqui, que é o T2, vezes quanto, tá, galera? Vezes quanto? Ué, estou colada no ângulo ou estou... Sendo esse aqui o ângulo, tá? Eu estou colada no ângulo, a minha vertente está colada no ângulo, ou ela não está colada no ângulo? Ela não está colada no ângulo. Então, o que eu tenho que fazer? Ela está distante do ângulo, tá vendo? O ângulo tá aqui e ela tá aqui, ó. O ângulo... Opa! O ângulo se localiza aqui e ela está nessa vertente aqui. Perfeito. Então... Se ela não está colada com o ângulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar seno, sem o ângulo. Seno de 30 nós temos 0,5, tá? Ó, você pode ver aqui, seno de 30 é igual a 0,5. Você põe que 0,5 ficou igual a T2. Ficou igual, desculpa, vamos lá. Seno de 30, e aí ficou igual a T2 vezes 0,5. Pronto. Agora você vai jogar... mais uma relação aqui, tá? Mais uma relação. Agora você está encontrando sobre T2. Você pode até fazer uma separação entre as duas para saber do que se trata cada uma, tá? Uma é relacionada ao... Uma é relacionada ao TX e a outra é relacionada ao... Uma é relacionada ao TY e outra uma é relacionada ao T1 e outra é relacionada ao T2. Ok, então vamos ver agora qual é essa componente aqui, ó, que é o T2X, não é mais agora o T2Y, que é o que a gente calculou para a componente vertical, né, que é essa componente aqui, no eixo vertical. Agora a gente quer comparar no eixo horizontal, então bora lá. Quanto vai ser esse T2X? Vamos ter que jogar ele para cá. Ele vai ser nada mais do que T2X é igual a T2, que é quem originou ele. Tudo bem que a força que ele está sofrendo é para cá, mas a gente quer saber a força. Ó, vamos lá, galera. Você precisa, às vezes, fazer uma análise um pouco complexa da questão. O corpo, eu vou até repetir, né? O corpo está fazendo uma força para esse T2, levando ele para cá. E esse T2, por sua vez, está fazendo no corpo uma força que leva ele para cá. Lembra que eu poderia tanto traçar o vetor nesse sentido quanto nesse? Perfeito. Vai depender de quem eu estou analisando, de sofrendo a força ou deixando de sofrer. Enfim, aqui eu estou analisando do corpo e aqui eu estou analisando da corda, ok? Enfim, eu poderia fazer também uma análise única, mas não importa, porque ele pergunta a força na corda no ponto P2, tá? Enfim, mais uma coisa aqui que também ficou, né, coisado, porque quando eu fui virar lá, isso daqui não coisou, né? Aqui tá... Isso aqui é o melhor que eu consigo fazer para endireitar, né? Ok, vamos lá. E aí, quanto nós temos aqui de TX? Vai ser o T2, tá? O T2 vezes o que? Isso aqui tá com o ângulo. Esse vetor aqui está com o ângulo, está colado no ângulo ou está sem o ângulo? Ué, está com o ângulo, tá colado no ângulo, então é cosseno. Cosseno de quem? Cosseno desse ângulo que ele tá colado, que é 30. Quanto é 30? Cosseno de 30, aqui, ó, gente, 0,9, perfeito. Então, T2
vezes 0,9. Ok, então... Opa! Então, temos aqui mais uma relação estabelecida, muito maestralmente estabelecida. Aí você vai me dizer, pô, Luana, não sei o que fazer agora. Calma, galera. Você concorda comigo? Agora você vai analisar a imagem. Você concorda comigo que essa componente aqui e essa componente aqui são iguais? Aí você vai dizer, que? Como assim? Tem a mesma força? Você vai dizer, impossível. Gente, o corpo ele está se movendo para algum lugar. Esse corpo aqui, ele vai para cá ou vai para cá? Não vai. Se ele não vai, significa que essa força que ele sofre para cá tem que ser igual à força que ele sofre para cá, porque senão ele estaria se movendo. Se eu não assumo que a força T2x é igual a T1x, eu teria que dizer que esse corpo aqui ele está se movendo, e eu sei que ele não está se movendo, né? Disse que o corpo estava parado, tá? Tudo bem que eu não escrevi ali, mas eu tô afirmando aqui pra vocês que o corpo, ele está parado. Então, como é que eu vou fazer cargas d'água isso aqui? Você vai igualar, ó, você vai botar T2x é igual a T1x. É isso que você vai fazer. Feito isso, você vai ter que me dizer quem é que é T2x e quem é que é T1x. Ué, galera, você sabe o que é T2x e o que é T1x. Olha aqui, T2x é igual a... Não, desculpa, T2x tá aqui embaixo, né? T2x é igual a T2 vezes 0,9. E T1x, Luana? T1x é igual a... Aqui, T1x é igual a T1 vezes 0,7. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer T1 vezes 0,7 no lugar do T1x. Ó, você tá só substituindo o que é T1x pelo que ele é, tá? Ó, tá vendo? Sinal de igual, tudo igual, tá? Ok, vamos substituir. T1 vezes 0,7. Ok, fez a substituição. Agora vamos fazer a substituição do T2x, né? T2x, qual é que é a substituição para ele? O que ele é igual? Ele é igual a T2 vezes 0,9. Perfeito, então T2 vezes 0,9. Vamos descobrir quanto é T2 em função de T1. T2 em função de T1, ó, T1 permanece aqui, 0,7. Esse 0,9 que estava multiplicando passa para cá dividindo. Dividindo por 0,9, você corta esses dois zeros, vírgula aqui, vai ficar T1 vezes 7, né? Ou melhor, 7T1, para ficar mais organizadinho, prefiro assim. Mas tanto faz, tá? A ordem dividido por 9. Isso aqui é T2 em função de T1. Perfeito. Joguemos, pois, esse cálculo para cá, tá? Mais uma relação que nós... mais uma relação que a gente pôde estabelecer. Aí você vai me dizer, eu vou apagar isso aqui, tá, galera? Porque o final do cálculo, que é o que nos importava, a gente já encontrou. Eu posso só no máximo botar assim aqui, T1x é igual a T2x, tá? Pra também ninguém ficar chateado. Na verdade, não, tá certo. Tá? Só pra ninguém ficar chateado, eu posso fazer essas colocações aqui. Ok, mas... isso aqui também é um novo bloco, né, de cálculos. Que a gente pode até separar do nosso bloco ali de cima. Apesar de que... tá tudo unido, né? Todas as fórmulas a gente está costurando elas. Perfeito. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Então a gente chegou até esse momento aqui que a gente sabe T2x... em função de T1, né? A gente sabe que T2x seria a mesma coisa se você pegasse o T1, multiplicasse por 7 e dividisse por 2. Galera, eu vou só fazer uma pequena inversão, porque pra mim vale mais a pena saber quanto é T1x em função de T2x. Você pode na hora modificar da maneira que você quiser. Como eu faço pra modificar isso aqui? Eu posso também dizer que isso daqui, ó, você pode fazer assim como que fosse uma barrinha. Você pode me dizer que T1... Ó, vou passar o 9 pro lado do T2, então vai ficar igual a T2 vezes 9, vou passar o 7, que tá multiplicando, agora dividindo lá pro lado do T2, dividido por 7. Pronto, então você agora tem tanto T2 em função de T1 e tanto T1 em função de T2, né? Ok, uma igualdade muito simples de se aplicar, né? Muito intuitiva. Ok, aí você veio aqui e fez essa análise muito que interessante. Very interesting, né? Muito interessante. O que você descobriu?
tá? Agora você precisa focar bastante. Você só quer chegar no final nessa equação aqui. Que essa equação aqui você tem uma igualdade de 700. Mas você tem duas incógnitas e você quer ter apenas uma incógnita. Então o que você vai pegar? Você vai pegar e vai ter que dizer que olha isso. Você quer botar todo mundo em função de T2, por exemplo, para poder descobrir, né? Então, vamos lá. Você concorda comigo? Agora é um momento de maior abstração. Você precisa prestar atenção. Você precisa prestar atenção. Você concorda comigo que T2x, T2, eu tenho ele em função de T2x? Eu tenho T2 em função de T2x? Sim. Aqui está em função? Não. Aqui está T2x em função de T2. Mas eu consigo inverter? Consigo. Como? Como eu faço para inverter? Olha isso. Se T2x é igual a T2 vezes 0,9, quanto é que vai ser T2 puro em função de Tx? Esse 0,9 está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Pronto. Agora você tem T2, que é esse cara aqui, em função de T2x. Perfeito. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Isso. Então a gente descobriu quanto seria, né, esse cara aqui em função desse aqui e também o inverso, né? Perfeito. Nesse caso aqui nem seria importante. Agora que eu tô parando para fazer análise, isso aqui não seria importante. A parte importante ainda tá por vir. Então, eu preciso transformar tudo apenas em uma única incógnita. Não, na verdade, é importante que eu ponha. Desculpa, tá, galera? É importante que eu ponha. Claro que é, porque eu tô querendo descobrir quem. Eu tô querendo descobrir essa força aqui. Por algum momento eu pensei que na verdade eu tava querendo descobrir essa força aqui. Mas não, o que eu tô querendo descobrir é essa força aqui. E o que mais eu tenho em função de T2x? Ué, em função de T2? Não T2x, desculpa. Em função de T2, quem mais eu precisaria que tivesse em função de T2 para que eu só tivesse uma incógnita? T1x. T1y, desculpa. T1y. Eu precisaria que esse cara aqui também estivesse em função, porque aí era só eu tacar aqui, ó. Nessa fórmula aqui. Eu ia pegar o quê? O que é T2x e substituir. Nesse caso aqui eu preciso estar na outra condição, preciso estar nessa condição aqui. Ok? Por quê? Porque eu vou pegar esse T2x aqui, T2x não, desculpa, T2y, e vou embutir nessa fórmula aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, T2y é igual a 0,5. Então vamos até modificar aqui para 0,5. E eu preciso jogar ela nessa fórmula aqui, ó. Nessa fórmula aqui eu preciso jogar esse T2y nessa fórmula aqui. Ok, perfeito. E quanto é que é T1 em função de T2? T1y em função de T2. Nossa, mano, mas aqui vai ser muito difícil. Porque o que eu consigo encontrar é T1y em função de T1. Galera, sim, isso é verdade. Você consegue encontrar T1y em função de T1. Mas você não consegue encontrar T1 em função de T2. Ou seja, se você encontra 1, é só você fazer a ordem lógica. T1 não é igual a isso aqui tudo? É. Então você vai pegar aqui T1. Olha isso, você vai dizer T1y é igual ao quê? É igual a isso aqui, né? Que é 0,7. 0,7 vezes T1. Só invertir a ordem, não é? Ó, tem tudo aqui sinal de igual. Você não pode esquecer da igualdade. É. Né? Ok. E T1y não é igual a isso aqui? Sim. Então eu não posso substituir T1y pelo que ele é, que é isso aqui? Posso. T2 vezes 9 dividido por 7. Perfeito. T1y é igual a isso daqui. Agora eu preciso que você pense bem. Ó, tô fazendo um processo matemático um pouco mais ágil. Você concorda comigo que eu posso tirar isso aqui e dividir por 10? 0,7 é a mesma coisa que 7 dividido por 10. Não consegui ver. Ok, então eu vou dizer assim pra você. Você concorda que aqui sempre vai ter dividido por 1. Multiplica aqui em cima por 10, você tira o 0. Multiplica aqui embaixo por 10, você transforma ele em 10. Ok? Seja como for. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu posso cortar 7 com 7. Ah, Luana, antes tu não podia? Podia, né, galera? Lembra, ó. Aqui tem um número com vírgula, então eu vou adicionar mais um 0 aqui e vou tirar a vírgula. Corta, corta. Quem é que sobrou? Sobrou só esse 0 aqui, que é do 10, né? 7 vezes 10. Vai dar na mesma, você pode fazer vários mecanismos.
O ponto é 9 dividido por 7. Ou seja, eu descobri que na verdade isso aqui é 0,9. Calma. Eu pulei etapas, eu concordo. Então eu vou voltar aqui para vocês pegarem, tá? O que que eu fiz? Olha isso. O que que eu fiz? Eu peguei o T1Y. Ó, eu peguei o T1Y aqui, que é esse cara aqui. E olha aqui. Eu substituí pelo que ele é, que é T1 vezes 0,7. Esse 0,7 permaneceu aqui. E o T1 eu também substituí pelo que ele é isso aqui. Por quê? Porque eu queria tudo em função de T2. Então eu precisava chegar lá no lugar onde era em função de T2. Perfeito. Então vamos lá. T1Y é igual ao quê? Eu vou cortar aqui e vai sobrar apenas 10 aqui embaixo, tá? Cortei. Perfeito. Então vai ficar 9 dividido por 10 vezes T2, tá? É como se eu tivesse aqui multiplicado por 10 e aqui eu também tivesse multiplicado por 10, então eu consegui cortar, e aí ficou apenas esse 0,9. Mas eu vou deixar todo o cálculo bonitinho aqui pra vocês, tá? Mas vocês entenderam da onde surgiu. Perfeito. Isso daqui é igual a 0,9 T2, ok? Então, T1Y em função de T2. Então, vamos lá. Você concorda comigo que T1Y mais T2Y é igual a 700? Sim. Você concorda que T2Y é igual a isso aqui? T2 vezes 0,5? Não concordo. Ué, mas a gente fez esse cálculo... mas a gente fez esse cálculo aqui lá em cima no início. Você concordou comigo? Lembra? Tava com o ângulo ou tava sem o ângulo? Estava sem o ângulo. Eu fui lá e multipliquei o vetor matriz. Perfeito. Então, sabendo disso, não pode esquecer também das coisas que você já achou, tá? Você tem que... Não pode toda hora você ficar se convencendo. Não, o que eu achei tá certo, Não, você só confia. Você jogou aqui na fórmula aqui do lado. É pra você confiar que essa relação aqui, ela está certa. Tudo bem? Ok. Então, eu só simplifiquei ela, né? Eu só tirei essa meioca aqui, que foi do nosso raciocínio. Perfeito. Vamos lá. Se eu sei que T1 mais T2 é igual a 700, eu sei o que é T2. Sim, T2 é isso aqui. Então, eu vou substituir T2 aqui na fórmula por isso aqui. Então, T2... T2x, T2y, né? Então, T2 vezes 0,5. Pronto. E quanto é T1 para mim poder substituir? Para eu poder substituir, igual a 700. E quanto é T1 para eu poder substituir? Ué, T1 em função de T2 é 0,9 T2. Aí você me dizer, pô, Luana, finalmente cheguei numa equação que só tem uma incógnita. Eu vou achar quanto é T2, que é essa força aqui, ó. Sim, é exatamente isso. Você vai achar e vai correr pro abraço. Então vamos lá, né? T2 vezes T2, não, é T2 mais T2. Não tem vezes aqui não, tá, galera? Não ache que, né, não vai se confundir na reta final. Então, T2 mais... Ó, esse T2 vezes 0,5, tá, gente? É a mesma coisa que 0,5 T2. É como se eu dissesse, eu tenho bananas vezes 7, ou eu tenho 7 bananas, não muda nada, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a ordem da tua multiplicação, se é A vezes B ou se é B vezes A, não muda nada. Se você também tirar o vezes e só grudar o B no A, também não vai mudar nada nesses contextos aqui, tá? Não é tipo uma reta, uma reta é outra coisa, né? Porque uma reta é do ponto A até o ponto B. Enfim, o ponto não é esse. Literalmente o ponto não é esse. Ok, mas vamos lá. Vamos agora somar esses dois carinhas aqui. Quanto é que é? Porque ambos são T2, né? Ó, eu tenho 0,9 de T2 e eu tenho 0,5 de T2. Quanto eu tenho de T2? Eu tenho 1,14. Quer dizer, 1,4 de T2. Isso aqui continua dando os 700. T2 aqui tá multiplicando, vai passar para lá dividindo. Igual a 700 dividido por 1,4. Você concorda comigo que é mais fácil multiplicar aqui por 10 e multiplicar aqui por 10? Sim, perfeito. Então vamos lá, né? 1,4, você concorda comigo que na verdade é 7 vezes 2? 14, né? 14 é 7 vezes 2? Sim. 7 transformou isso aqui em 1000. O 2 transformou isso aqui em 500. Pronto, 500 newtons. Você descobriu que a força de T2 é de 500 newtons. Ele sofre 500 newtons nessa direção. O que ele tá... E ele também faz 500 newtons nessa direção, né? Ele puxa esse corpo aqui com 500 newtons
na horizontal, ou seja, uma parte vai ser dissipada para cá, dissipada, né? Vai ser jogada para cima, outra parte para horizontal. Tudo bem que aqui foi uma horizontal bem caticenta, assim. Perfeito. Então, o que a gente descobriu no final das contas? Que nós temos 500 newtons que puxam esse ponto aqui, que é o ponto T2. Quer dizer, que a tração T2, o ponto é o P2. Perfeito? Fizemos aqui os cálculos e é basicamente isso aqui. Questãozinha trabalhosa, mas muito boa para revisar, muito boa mesmo.